Qual título escolher dentro do Tesouro Direto? Tesouro Selic, Tesouro Prefixado ou Tesouro IPCA? É justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, já deixa aquele gostei na confiança, se inscreve no canal e ative as notificações. Mas se você ainda não me conhece, caiu de paraquedas nesse vídeo, não sabe o que eu vou entregar de conteúdo aqui, se vai valer a pena ou não, espera até alguma coisa nesse vídeo te agregar de alguma forma e aí sim você deixa o seu gostei aqui. E comenta aqui embaixo se você já investiu ou se você investe em títulos do Tesouro Direto. E em caso positivo, comenta aqui embaixo qual título você investe, se é prefixado, se é IPCA, se é Tesouro Selic. Comenta aqui que eu quero saber quais de vocês investem em Tesouro Direto. E a verdade é que todos os títulos do Tesouro Direto acompanham de certa forma a taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic. Então, diferente do que muitas pessoas acreditam, não é apenas o Tesouro Selic que segue a taxa Selic. É verdade que o Tesouro Selic tem um componente de Selic, como você pode ver aí, mais uma pequena taxa prefixada. E essa pequena taxa tem uma certa justificativa, porque você tem dois títulos no Tesouro Selic. Tem o Tesouro Selic 2026 e o 2029 nesse momento. Geralmente, quando chega próximo de 2 anos do vencimento do título, ele some da plataforma e aí aparece um novo título com uma nova data. Justamente porque existe um imposto de renda que após 2 anos você tem a alíquota mínima de imposto de renda. E ele some da plataforma simplesmente para investidores desavisados não investirem nele e pagar mais imposto do que deveriam. Só que aí você tem esses dois títulos. Sempre que você tem um investimento de prazo mais longo, o natural é que esse investimento prometa um retorno ligeiramente melhor. Nesse caso, no Tesouro Selic, não tem como, já que ele tem a composição da taxa Selic, ele prometer um retorno maior. Então o que o Tesouro Direto fez foi colocar uma pequena taxa prefixada, que nesse caso é um pouco menor no título com prazo mais curto, e os títulos IPCA+, e prefixados também acompanham de certa forma a taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic. E o motivo disso é que esses títulos do Tesouro Direto são emitidos pelo governo. Então o governo simplesmente está te dando a possibilidade de você emprestar dinheiro para ele, e ele está te remunerando de várias formas diferentes. Uma indexada à inflação, que no caso é o título IPCA+, outra com uma taxa prefixada e outra atrelada à taxa Selic. Só que veja que o governo está pegando o mesmo dinheiro emprestado da mesma pessoa, às vezes pelo mesmo prazo, se a gente for comparar prazos iguais, e a única coisa que muda é a forma de pagamento dos juros. Então, como é o mesmo dinheiro, pelo mesmo prazo, com o mesmo nível de risco, não faz sentido ele pagar mais em uma forma do que na outra. Então, entre esses três títulos, qual paga mais? Tesouro Selic, Tesouro Prefixado ou Tesouro IPCA? E a conclusão que nós podemos chegar é que os três prometem retornos idênticos ou quase idênticos. Se você olha, por exemplo, a taxa Selic histórica, ela varia de tempos em tempos, então não necessariamente os três títulos vão pagar a mesma coisa. Se você investe, por exemplo, no Tesouro Selic, você tem esse componente pós-fixado, que é o mais relevante, porque a taxa prefixada é bem pequenininha, que varia de tempos em tempos. E em um cenário como esse que você pode ver aí, a taxa de juros ela subiu bastante, porque a inflação subiu bastante. Depois a inflação começou a cair, a taxa de juros começou a cair também, ali no período de 2016, final de 2016, 2017, 2018, aí ela estabilizou ali em 2018, 2019 e 2020 ela chegou na mínima de 2%. E aí depois a inflação acabou subindo muito e a taxa Selic teve que subir também. Só que veja que ela chegou em 2%, então esse título pagava 2%, ou praticamente isso, mais essa pequena taxa, esse pequeno componente que beirava o 0% nessa época. Então investindo no Tesouro Selic você tinha 2% de retorno, porque é um título pós-fixado, ele acompanha um índice de mercado que é impossível de ser previsto no longo prazo. Não tem como você saber quanto vai ser a taxa de juros. Nós temos projeções, como o Banco Central libera toda segunda-feira, projeções de mercado com expectativa de taxa Selic para o ano atual, para os próximos anos também. Só que quem poderia prever uma inflação de 110% na Argentina, uma taxa de juros agora de 97%? Então a verdade é que é impossível prever esse tipo de coisa. Então, por mais que os três títulos tendem a prometer retornos parecidos de acordo com expectativas, na prática eles não trazem retornos idênticos. E eu até peguei aqui uma imagem no site Clube dos Poupadores que mostra a variação da taxa Selic com a inflação ao longo do tempo, desde mais ou menos ali 2003 para 2004. E como você pode ver, em verde você tem a taxa Selic, que é a taxa de juros, em vermelho você tem a inflação. Então a taxa Selic, historicamente, ela tende a ficar acima da inflação. Claro
que aqui a gente não está considerando o período hiperinflacionário do Brasil antes do Plano Real, porque uma hiperinflação tende a ser bem mais alta do que a taxa de juros e um investimento atrelado à Selic, nesse caso, não te protegeria. Mas em cenários normais, de inflação relativamente normais, até um pouco alta, como você pode ver aí, a taxa Selic sempre se manteve acima dela. Então podemos dizer que investindo no Tesouro Selic, você tem de certa forma uma proteção contra a inflação. Somente ali no período de 2021, por conta de uma redução na oferta de bens e serviços, por conta dos fechamentos dos comércios, você teve a inflação subindo e ficando mais alta do que a taxa Selic. E eu falei tudo isso aqui sobre o Tesouro Selic não porque ele é o melhor e nem porque ele é o pior. A verdade é que se você investe em um título pré-fixado, por mais que você tenha um retorno pré-fixado, né, nesse caso aqui você tem um retorno de 11,69% no Tesouro Pré-Fixado 2029, não tem como você saber se esse retorno realmente será um retorno real. Mas como assim, Marco, um retorno real? Nesse caso, um retorno real seria um retorno acima da inflação. Imagine que daqui até 2029, no vencimento desse título, em 1º de janeiro de 2029, a inflação média no Brasil fique próxima de 13% ou 12%, ou qualquer patamar acima de 11,69%. Na prática, no vencimento desse título, você tem esse retorno prometido de 11,69% ao ano, só que veja que por mais que o seu dinheiro cresceu, o seu poder de compra diminuiu. Então, comparando os dois títulos em termos de proteção contra a inflação, o que te dá uma maior possibilidade de assegurar contra a inflação seria o Tesouro Selic, na comparação entre pré-fixado e Tesouro Selic. Só que existe o título IPCA+. Se você pega o Tesouro IPCA+, 2029, ele está prometendo um retorno nesse momento de IPCA mais 5,40%. E lembra que eu falei que os três prometem mais ou menos o mesmo retorno? Nesse caso, a expectativa do mercado, que é o mercado que precifica esses títulos de certa forma, é que um IPCA mais 5,40% e um título pré-fixado de 11,69% ao ano paguem a mesma coisa. Isso significa que existe uma inflação esperada pelo mercado, que pode inclusive ser diferente da inflação projetada pelo Banco Central. E para você fazer esse cálculo, né, da inflação projetada, né, a inflação implícita que nós chamamos, tem uma forma bem simples de você encontrar mais ou menos a inflação esperada pelo mercado para os próximos anos. Você pega, por exemplo, o Tesouro Pré-Fixado 2029, que está prometendo um retorno de 11,69%. E aí você pega o Tesouro IPCA+, para o mesmo prazo, de 2029. Ambos são títulos com o mesmo nível de risco, emitidos pela mesma instituição, que nesse caso seria o Tesouro Nacional, apenas pagando de formas diferentes. Então você simplesmente subtrai a taxa do título pré-fixado da taxa do título IPCA+. Nesse caso, 11,69 menos 5,40, você chega em uma inflação projetada pelo mercado anualmente até 2029 em 6,29%. Então essa é a inflação projetada pelo mercado. Por isso que o título pré-fixado negocia a uma taxa de 11,69% ao ano, sendo que nesse momento o Tesouro Selic paga mais. Então investindo no Tesouro Selic nesse momento você teria um retorno acima, pelo menos por um tempo, só que o que deveria acontecer de fato é o Tesouro Selic prometer um retorno, inclusive, menor do que o Tesouro Pré-Fixado e o Tesouro IPCA, porque o Tesouro Selic, dentre os três títulos, é o que possui o menor nível de risco. E aqui eu não digo risco de crédito, da instituição quebrar, simplesmente o governo não te pagar, e nem um risco de liquidez, porque existe uma garantia de recompra de qualquer um desses títulos pelo próprio Tesouro Direto em qualquer momento. Nesse caso, o único risco que existe a mais nos títulos pré-fixados e nos títulos IPCA+, que não existe dessa mesma forma no Tesouro Selic, é o risco de mercado, que é o risco da oscilação nas taxas gerar uma perda em marcação a mercado. Marcação a mercado é um tema um pouco mais complexo, eu não vou abordar ele nesse vídeo, porque eu já tenho um vídeo muito completo, que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo e também aqui em cima nos cards, e lá você vai entender exatamente o que é a marcação a mercado, como funciona e por que ela impacta mais os títulos pré-fixados e IPCA do que o Tesouro Selic. Na prática, o Tesouro Selic, por ter aquele componente muito pequenininho de taxa, como você pode ver aí, ele praticamente não sofre com esses efeitos. Então, mesmo resgatando antes do vencimento, em qualquer momento, você naturalmente não veria uma perda financeira, algo que é possível em títulos pré-fixados e títulos IPCA+ do Tesouro Direto. Então, quando nós, educadores financeiros, nos referimos aos títulos do Tesouro Direto como os mais seguros do mercado, não significa que seja impossível você perder dinheiro com eles. A verdade é que, em termos de risco de crédito, risco de quebra da instituição, a instituição simplesmente não te pagar, esse risco ele praticamente inexiste no Tesouro Direto, porque veja que você está emprestando dinheiro para quem detém o poder de imprimir mais dinheiro. Se você olha, por exemplo, o histórico mais recente das taxas dos títulos do Tesouro Direto, eles seguiram uma decrescente desde o início do ano, justamente porque após a eleição, o novo governo, por querer gastar mais dinheiro, gerou para o mercado alguma incerteza em torno da relação fiscal do Brasil e talvez um maior endividamento,
entre outras coisas. Só que à medida que os primeiros meses, estamos em maio agora, do ano se passaram, o mercado financeiro percebeu que, por mais que o governo vá gastar mais dinheiro, e isso é um fato, ele realmente pretende e está fazendo isso, ele está dando um jeito de tirar esse dinheiro de outro lugar, seja via impostos ou outras coisas. E por mais que impostos, no fim das contas, se reflitam em custo para a população, o mercado financeiro vê isso com bons olhos, porque significa que a situação fiscal do Brasil é uma das preocupações do governo. Então você tem essa queda nas taxas dos títulos do Tesouro Direto. Isso é bom? Isso é ruim? Basicamente, isso é muito bom em termos econômicos, porque taxas de juros altas geralmente desincentivam o consumo, desincentiva a abertura de novos negócios, novos comércios, investimento em novas áreas. Empresas preferem manter o dinheiro investido, o caixa investido, do que investir numa nova estrutura, contratar mais funcionários. Então, geralmente, juros altos desaquecem a economia. E no inverso, juros baixos incentivam a economia. Só que existe um público que não gosta muito das taxas dos títulos de renda fixa caírem, que é o público investidor de renda fixa, que são as pessoas que investem majoritariamente em renda fixa. E isso acontece porque as taxas dos títulos do Tesouro Direto servem como uma espécie de referência para o mercado de títulos privados. Porque lembra que eu falei que os títulos do Tesouro Direto são os mais seguros? Eu já falei isso em uma série de vídeos, porque você praticamente não tem o risco de crédito, é quase impossível o governo não te pagar. Nesse caso, um título privado, um título de banco, por exemplo, um CDB, uma LCI ou uma LCA, tem um risco maior, porque nesse caso quem emite esse investimento, por mais que seja um banco muito seguro, é uma instituição que tem um nível de risco maior do que o próprio governo. Então, por conta disso, se você vê, por exemplo, títulos pré-fixados do Tesouro Direto em 11%, a tendência é que títulos privados paguem 13,5%, dependendo até 14%. Eu não sei se você vai lembrar, só que alguns meses atrás, se você pega aí 5 meses atrás, quando as taxas dos títulos do Tesouro Direto estavam nas máximas, você tinha títulos pré-fixados de 16%, de 15,5%. Hoje, de vez em quando, existe uma taxa promocional de 15,5% em algumas poucas instituições, mas está ficando cada vez mais raro ver esse tipo de investimento. Eu peguei no ano passado uma LCI de IPCA mais 7, alguma coisa, uma taxa que é impossível de encontrar nesse momento. Está sendo difícil até mesmo encontrar um CDB IPCA mais 7. Quem dirá uma LCI que é isenta de imposto, né? O rendimento já é totalmente líquido. Inclusive, se você quiser saber quanto estão rendendo as aplicações que eu fiz no ano passado de renda fixa, para você ver na prática como seria o rendimento, né? Quanto rendeu ao longo desse período, né? De mais ou menos uns 7, 8, 9, 10 meses, né? Foram várias aplicações que eu fiz. Comenta aqui embaixo uma hashtag eu quero, que eu acabo trazendo esse vídeo de como foi a minha rentabilidade, como está sendo a minha rentabilidade. Então, as taxas dos títulos do Tesouro Direto servem como uma espécie de referência para títulos privados. Então, para quem investe em renda fixa, geralmente não é tão bom as taxas caírem, porque isso significa que essas pessoas vão conseguir taxas cada vez menores em renda fixa. Só que existe um outro público de investidor que se beneficia muito, que é o público que investiu no Tesouro Direto em pré-fixados e IPCA+, com o objetivo de fazer marcação a mercado. E aí aqui você pode ver uma imagem, né, de um Tesouro IPCA+ 2029 que eu investi no mês de fevereiro desse ano de 2023 agora, a uma taxa de rentabilidade de IPCA mais 6,21%, e se você olha, né, embaixo você tem a linha azul escuro, que seria a rentabilidade teórica do título, caso ele rendesse até o vencimento em uma taxa fixa. Só que como renda fixa não é de fato uma renda fixa, ela varia dependendo do investimento, a linha azul claro representa o efeito de marcação a mercado. Isso aconteceu porque eu comprei esse título a uma taxa mais alta e aí as taxas caíram. E pelo efeito de marcação a mercado, quando a taxa do título cai, o preço do título sobe, porque no vencimento o título tem que pagar um valor exato e esse valor ele não muda. Então, quando a taxa do título cai, o preço do título sobe. E como você pode ver, eu estou com um ganho em marcação a mercado, o equivalente a um título IPCA mais 24%. E isso é só um exemplo de marcação a mercado. Então, tem como você se beneficiar tanto na alta da taxa de juros, investindo em títulos pós-fixados, quanto na queda das taxas de juros, investindo em tesouro pré-fixado ou tesouro IPCA para marcação a mercado, porque as taxas caem, o valor dos títulos sobe e você pode vender com um ágio, você vende com um lucro. Fora isso, existem diversas outras oportunidades em mercados de renda variável. Se você pega os fundos imobiliários, eles se valorizaram bastante justamente por conta dessa queda nas taxas de juros, pelo menos uma queda nas expectativas. Então, uma expectativa de queda na taxa Selic gera uma expectativa futura de menores rendimentos
rendimentos em renda fixa. E as pessoas que investem em renda fixa vão querer sempre ter o melhor retorno possível. E muitos desses investidores decidiram colocar esse dinheiro em renda variável. E voltando nesse efeito de marcação a mercado, esse é um dos principais riscos de você investir em um pré-fixado ou em um título IPCA+. Então, entre os três, o Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA, em qual você vai investir, depende do seu objetivo e do quão preparado você está financeiramente. Porque uma pessoa que investe um valor que pode precisar em algum momento, se ela investe em um pré-fixado, veja que aqui eu estou com um ganho em marcação a mercado porque as taxas caíram. Só que se as taxas subissem, eu iria ver um prejuízo. De modo que se eu precisasse resgatar esse dinheiro, eu teria que resgatar e o Tesouro Direto iria recomprar o meu título porque existe uma garantia de recompra, só que eu iria perder dinheiro, de modo que teria sido mais rentável eu permanecer com o valor em uma conta corrente sem render absolutamente nada. Então esse é um dos principais riscos de você investir em um título pré-fixado e em um título IPCA. Você investir um dinheiro que você não pode segurar até o vencimento. E por que eu digo segurar até o vencimento? Porque no vencimento do título ele paga o prometido. Por mais que as taxas tenham alterado muito, no vencimento o título vai pagar o prometido. Só que entre o momento do investimento e o vencimento do título existem variações. E se você vender antes, você pode ganhar ou perder dinheiro. Então, dos três, para você que não pode deixar um dinheiro por muito tempo ou até o vencimento do título, não invista em pré-fixados ou em títulos IPCA+. Agora, se você pode levar até o vencimento, até 2029, até 2035, até 2045, claro que é muita incerteza num prazo tão grande, 2045 é daqui 22 anos, ninguém pode prever o que vai acontecer, só que o ponto é que se você tem um bom preparo financeiro, você tem um bom patrimônio, você aloca um pequeno valor para marcação a mercado e não faria muita diferença você levar até o vencimento, nesse caso você pode investir em pré-fixados e em títulos IPCA+, também. E justamente por conta dessas incertezas, eu geralmente prefiro os títulos com prazos mais curtos, pré-fixado 2026, pré-fixado 2029, IPCA+, 2029. Raramente eu invisto para prazos maiores. E o objetivo desse vídeo foi esclarecer para você alguns dos principais riscos que você tem investindo no Tesouro Selic, no Tesouro Pré-fixado e no Tesouro IPCA. E como você viu, o Tesouro Selic praticamente não tem risco nenhum. Só que em termos de rendimento, tem investimentos melhores, inclusive foi um tema que eu falei nesse vídeo aqui em cima, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo também. Se você gostou desse vídeo, achou que alguma informação aqui foi útil para você, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Investir não é difícil, entender os títulos do Tesouro Direto não é difícil. Difícil é gravar um vídeo aqui para você sem mexer muito porque essa blusa faz barulho. Com isso eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.